Vamos, gente. Boa noite. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouvindo bem, me vendo? Já me deem retorno aí pra gente poder ir ajeitando as coisas. Todo mundo ansioso, né? Vocês estão vendo que, olha, eu já sei todas as famílias convidadas, eu já sei, até o último dia. Só que eu não quis fazer um card que mostrasse todas. Eu queria ir todos os dias colocando uma a uma, para vocês irem descobrindo cada dia qual família que vem. E até porque não são muito conhecidas, né? E a ideia das lives é justamente essa, tá? Eu já vou chamar aí a Jeane pra gente ir dando início, tá? Eu vou ver se ela já está presente. Vou procurar aqui. Vou ver se ela já está presente. Me parece que ela ainda não entrou. Deixa eu procurar aqui. Parece que ela... Quem é de Tabatinga aí, ó? A internet aqui em Tabatinga é uma benção. Gente, eu já fui em Tabatinga. Vocês não têm noção que eu já fui em Tabatinga? Tabatinga é tipo a pontinha lá do Amazonas. Eu vou ver aí se... Tô dando um tempinho pra Jeane entrar, tá? Que ela ainda não tinha entrado. E... Acho que entrou agora, né? Ela já tá por aí? Vou tentar novamente, tá? Vou tentar novamente aqui. Tentando aqui. Não acho. Não acho ela ainda. Vou esperar mais um pouquinho. Deve ter acontecido alguma coisa. Deve estar acontecendo alguma coisa que ela ainda não entrou. Se ela entrar, vocês avisem aí pra mim, tá? Ela já deu um oi? Entrou? Então agora eu vou tentar novamente. Eu não estou conseguindo achar ela no meio das minhas solicitações aqui. Jeane, você consegue me chamar aí? Que eu estou tentando te achar aqui e não estou conseguindo. Não aparece o link do seu nome. Veja se você consegue. Você clica nessas duas carinhas aí, ó. Eu já tentei. Eu já tentei Jeane, eu já tentei Doula Jeane, eu já tentei Jeane. Não tá indo, não. Não aparece o nome dela aqui pra eu clicar, sabe? Pra eu solicitar. Agora sim. Agora vai dar certo. Eu chamei. Agora vai dar certo. Pois é, gente. Essa semana promete. E hoje aqui com a querida Jeane, ela aceitou. Não. Estamos tentando, estamos tentando. Vamos lá, Instagram. Não buga, não. A meu... Ah, Ah, foi.
Agora deu certo. Agora deu certo. Nossa, mas eu não tava achando seu nome de jeito nenhum. Não, e eu tava com o dedinho, colocando o dedinho assim, ó. Mas sempre é assim, né? A gente com essas coisas de Instagram, acontece muito da plataforma querer meio que travar, né? É, Jane, uma alegria receber você aqui. Olha, obrigada. gente, olha a pele dessa mulher primeiramente, tá? Assim, olha essa pele. E assim, queria muito te agradecer você ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui não te conhece, e então eu queria primeiramente que você se apresentasse, né, para o pessoal. Uhum. Jeane, se apresenta para o público. Olá, sou Jeane, sou casada há 20 anos, embora não pareça. Temos 8 filhos, 2 no céu e 6 que o Senhor nos confiou para cuidar e educar. E sou doula também. Que legal. Então são 20 anos de casada, Jeane. Isso, 20 anos. Muitos anos. Quando eu nem pensava em casar, você já estava trilhando o caminho do casamento há muito tempo. É, a gente casou novinho, né? Vocês casaram com qual idade? 18. Você tinha 18 e ele também? E ele também, Gente, olha aí, eu perdi tempo demais. não é? Embora É, muita gente falou que não ia dar certo, mas enfim, estamos aí há 20 anos. Mais 2 de aham, namoro, 22. aham. Jeane, o pessoal está pedindo para você chegar um pouquinho mais perto da câmera. Ou você ou a câmera chegar um pouco mais perto de você. A gente fez um esquema aqui, deixa eu chegar mais perto aqui. Tá bom Isso, assim? você chega mais perto. Isso, agora ficou ótimo. Então, assim, Jeane, são 6 filhos e 2 perdas, Isso. é isso? 2 percas, isso. O seu primeiro filho, vamos começar, eu gosto de começar com todas, eu estou começando toda a história. Então, vocês se casaram com 18 anos, né? Experientes pra caramba. Oh, Então, assim, já casaram com tudo? Tinha casa, tinha onde morar, tinha não todos tinha os casa. móveis, não tinha Não, não tinha nada? nada, nada. Foi assim, a gente namorava, né? Nós nos conhecemos no grupo de oração. Aí um tempinho depois começamos a namorar, ele tocava, na época no grupo de oração, tocava e cantava. E aí foi assim, amor à primeira vista. 2 adolescentes, né? Mas foi à primeira vista. Ele estava rezando o terço quando a minha amiga me apresentou para ele, né? Aí tocou no ombro dele e falou: Oi, Ademir, tudo bem? Quando ele olhou para cima, eu falei, deu aquele impacto aqui, o coração. Tu, 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 tu. Aí diz ele, não sei, que estava pedindo para Nossa Senhora uma namorada. E quem aparece? Aí foi a Hum, primeira vista. Aí engravidamos, né, antes de casar. E ele foi muito homem, né? Mesmo a gente novo, ele chegou no meu pai e falou: a gente vai casar. Aí meu pai falou: não, deixa pra casar depois que o neném nascer. Ele falou: não, eu fiz, eu vou assumir, a gente vai casar. olha, Mesmo esse aí é bom. é, é porreta. E a gente se casou, né? Foi uma gestação meio turbulenta, né? Por conta do casamento, familiar. Na época era muito difícil você ver uma moça grávida. Na época era razão de Uhum, comentário, né? Hoje em dia já não é mais uhum, assim. Mas uhum. enfim, casamos e era o Matheus, né? Nosso primeiro filho. Eu entrei em trabalho de parto dele com 36 semanas, minha bolsa rompeu. Como não entendi de nada, a gente correu para o hospital. E chegou no hospital que a gente foi, o médico falou que eu já estava com 3 centímetros de dilatação e que precisava me internar. Porém, o hospital que a gente foi não aceitava parto prematuro, que para Hum, eles era parto prematuro com 36 semanas. Aí me uhum. removeram para um outro hospital. Chegou lá aquela coisa, tira anel, tira pulseira, coloca camisola, se despede do marido que ele não pode ver Eu e tive só. esse parto bem aí, eu tive também. Ele é horrível, essa parte. Parece que você Nossa, é está se muito ruim despedindo para morrer. para morrer. É isso mesmo.
Aí eu já entrei chorando, né? Ele não podia ficar comigo. E aí foi um parto muito traumático, assim. Fizeram e eu entrei no expulsivo, chamei a enfermeira, me largaram lá na sala sozinha, ninguém vinha me ver, ninguém vinha me tocar, ninguém me falava nada. E eu novinha sem entender nada, só sentindo dor e ligada na ocitocina. Só falaram que eu não podia levantar da maca, que eu tinha que ficar lá sentada, deitada, enfim. E quando eu entrei no expulsivo, falei pra enfermeira, né? Falei, moça, meu neném tá nascendo, eu tô com vontade de fazer cocô, posso ir no banheiro? Ela falou, não, não pode, é assim mesmo. E foi embora, deu as costas. Meu Aí Deus. eu falei, gente, que vontade de fazer força. E coloquei a mão, senti o cabelinho do neném. Aí eu falei, moça, pelo amor de Deus, meu neném tá nascendo. Ela falou, já falei que não tá nascendo, deu um grito comigo. Aí eu fui obrigada a abrir a perna e mostrar pra ela que tava nascendo. Veio a médica. Aí me tocou, falou, seu neném tá aqui, vamos pra sala de parto. Eu falei, mas tá saindo, tá no meio da minha perna. Elas me deram um lençol e fizeram eu ir andando até a sala de parto, com o neném com a cabecinha pro lado de fora, praticamente. Chegou lá, eu não conseguia ter mais força, aí subiu uma enfermeira do meu lado direito. Eu levei um tapa, porque a outra vinha subir do lado esquerdo e eu segurei a mão dela. Foi assim, um horror. Aí ele nasceu, enfim, encostaram ele perto de mim, não me deixaram segurar meu filho e falaram assim: Ó, mãe, ele vai tomar um banho de luz porque ele nasceu amarelinho. Eu sem entender nada, falei: tudo bem. E assim, ele olhava para ele deu uma olhada para mim e parou de chorar, mas era um olhar de despedida. Eu lembro que eu fiz o sinalzinho da cruz na testinha dele e falei assim: filho, eu te consagro a Nossa Senhora, vai com Deus. E meu coração disparou muito aquele momento, eu sabia que ele não ia ser mais meu. Meu E Deus. levaram ele. É. Levaram e depois eu não vi mais meu filho vivo. É, era para ele ter agora quase 20 anos, né? Bom, mas enfim. Foi um baque pra gente, né? Já estava tudo preparado. Quando a gente se casou, a gente não comprou nada, nada. Eu tava conversando até hoje com meu marido, falei, amor, como Deus foi providente desde o nosso casamento, né? Porque a gente marcou a data do casamento e aí na minha casa começou a chegar colchão, começou a chegar louça, panela, tudo que a gente precisava para dentro de casa, Todas Deus as foi pessoas ajudando providenciando com um pouquinho, né? com um pouquinho de cada um. Tem 20 anos que a gente casou, eu ainda tenho um jogo de louça guardado. Eu nunca troquei, nunca precisei. Aham. Né? E como eu estava grávida também para o Matheus, a gente não comprou nada, não fez enxoval, não fez nada, foi tudo ganhado, tudo providência de Deus, desde berço, protetor de berço, roupinha, a gente não comprou nada. Uhum. Mas enfim, voltando, né? 11 horas depois do parto, ele faleceu, ele veio a falecer. Os médicos chegaram a explicar para você, Jane, a causa do falecimento do bebê? Não. A pediatra pegou o plantão, né, às 7 da manhã, ela veio conversar comigo e falou assim, ó, seu bebê tá com probleminha de respiração, e a gente vai colocar ele na UTI. Quando for às 10 horas da manhã, você desce para amamentar. Eu falei, tá bom. Eu fui pro banho, era mais ou menos umas 9h40. Quando deu 10 horas, meu coração disparou tanto. Eu falei pra enfermeira, eu falei assim, aconteceu alguma coisa com meu filho, ele não tá bem. Ela falou, não, você já vai descer para amamentar. Eu falei, não, ele não tá bem. E esperei, né, a enfermeira vinha me buscar para poder descer para UTI. Só que aí, quando eu pensei que fosse enfermeira, não era enfermeira, era médica. Aí eu já sabia o que tinha acontecido. Bom, aí meu esposo chegou também, não viu o filho vivo, né? Foi todo aquele processo. 7 meses depois, eu tive uma nova gestação e com 8 semanas eu tive um aborto espontâneo. Também eu falei, meu Deus, será que eu não vou poder ser mãe, Uhum. né? Como que pode? Então, as suas duas primeiras gestações já foram assim um baque na sua vida, né? Assim, o Foi primeiro de um teste enterrar assim. o filho, o segundo de perder a criança ainda no ventre. E vocês chegaram do primeiro filho, vocês chegaram a fazer enterro, colocar no Fizemos caixãozinho, tudo, tivemos tudo. que registrar, a gente registrou normal e depois tem que fazer a certidão de óbito.
E teve velório, teve enterro, foi um baque muito grande pra gente, assim. Mesmo a gente novo, a gente já entendia, né? Enterrar um filho não é fácil. Eu Uhum. me abalo muito quando eu vejo, assim, que mães perderam filhos que precisa enterrar. É uma dor muito grande, não existe nome para essa dor, né? Aí, um ano e pouquinho depois eu engravidei do Pedro. Que aí é É, o seu, no caso, o terceiro, mas que é o o terceiro, primeiro, mas que é o né? primeiro. O Pedro também não precisei comprar nada de enxoval. Deus foi muito providente com a gente. Na época, o Ademir não trabalhava, estava desempregado. Eu trabalhava, ganhava R$ 250 na época, para pagar aluguel de R$ 150 na época também. E o que sobrava a gente fazia compra. Então, eu não tinha de onde tirar dinheiro para ter um filho, mas assim, era o meu sonho de consumo ser mãe. Então, foi uma gravidez também, assim, muito turbulenta, cheia de muito medo de perder. Você ficava muito apreensiva com o que ia acontecer por causa das duas outras, né? Muito, muito. Nossa, o medo era muito grande. Cheguei numa consulta, né, de rotina com 37 semanas, e o médico falou assim: vamos tirar esse neném hoje? Eu falei: vamos. Aí eu falei: vai ser cesárea, né? Porque eu não queria de jeito nenhum um parto normal. Imagina, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o primeiro. Aí ele falou: vamos pra cesárea então. Eu vou marcar sua cesárea pra hoje à noite. Eu falei: tá bom, pode marcar. Aí, graças a Deus, Pedro nasceu bem, né? E vida que segue. E a gente, assim, a gente era católico de IBGE, como todo mundo fala. E a gente fazia o MOB, eu não nunca pude tomar anticoncepcional porque eu tenho muita enxaqueca. Então, os médicos falaram que eu não posso tomar nenhum tipo de hormônio. Então, mas isso já estava na minha cabeça, que eu não queria tomar. Mas a gente fazia o MOB como uma camisinha católica, Sei, com né? aquela mentalidade bem de planejar assim tudo. Então. Aí, quando eu quis engravidar da Maria Fernanda, eu engravidei. O Pedro começou a pedir muito irmã. Eu falei assim: ah, como Uhum. o MOB dá essas probabilidades aí de De menina, de menino, menino, menina. vamos tentar a menina então. A primeira vez que a gente tentou, engravidou. Tinha 6 anos de diferença de um para o outro. Uhum. Fernandinha, a mesma coisa, a gente não gastou R$ 1 com enxoval para ela. Parente daqui, porque era primeiro neto, foi primeiro neto da minha família, primeiro neto da família do Ademir, e a Fernandinha também foi primeira neta, então assim, e primeira sobrinha, primeiro tudo. Uhum. Então, doações de tudo quanto é lado. Pessoal, você aceita roupa usada? Aceita. E a gente morava num quartinho. Quando a gente, né, casou, a gente morava numa casa que foi construída para a gente morar mesmo, que era um senhor que me conhecia desde muito pequena e que viu que a gente ia casar e não tinha lugar para morar ainda. Ele falou: vou construir uns 2 cômodos para vocês, pelo menos por enquanto. Aí, quando o Pedro estava mais ou menos com uns 2 anos, a minha mãe falou: "Ô, filha, vem morar aqui no quintal, porque eu fecho a minha cozinha e uma parte da área e fica sendo seu quarto e sua cozinha." Eu falei: ah, tá bom, e você junta o dinheirinho para comprar uma casa. E juntar dinheiro que nada. Aí nisso, meu esposo ficou desempregado de novo, quando eu estava grávida da Fernanda, e eu era Uhum. agente de comunitária de saúde, então também não ganhava muito bem. E Mas aí a gente teve ajuda, né? Meu esposo começou a trabalhar com um amigo nosso de corretor de imóveis, mas era assim, por comissão. Então tinha mês que tinha dinheiro, tinha mês que não tinha nada. E a Fernandinha nasceu naqueles 2 cômodos, só que aí, né, muito pequena, ela começou a crescer, com 2 anos a gente decidiu ir morar de aluguel. Aí eu fiz um curso de auxiliar de enfermagem e fui promovida no emprego, no mesmo emprego. Uhum. Aí eu falei: as condições são um pouquinho melhores, dá pra gente ir pra uma casa um pouco maior, né? Vamos aproveitar. A Uhum. gente foi para uma casinha maior, Foram morar de aluguel. fomos morar de aluguel. Dois E filhos. aí, com 2 filhos. O Uhum. quarto deles era muito pequenininho, assim, entre uma cama e outra a gente tinha que passar de lado, assim, era muito pequeno. Ela, Mas a casa era muito boa. a Maria Fernanda também nasceu de cesárea. Nasceu de cesárea. Porque Então, igual o Pedro. dela eu entrei em trabalho de parto. Tava com Uhum. 39 semanas.
E eu entrei em trabalho de parto, né? Fui pro hospital com dor. Chegou lá, o médico falou que eu ia fazer cesárea porque eu tinha uma cesárea anterior. Eu falei, ah, tá bom. Eu já queria cesariana mesmo, com Uhum, medo do primeiro parto. uhum. E quando eu subi, minha bolsa rompeu. Aí a médica falou assim: ah, vamos tentar um parto normal, você já tá com bastante dor, eu vou colocar um sorinho aqui só pra te ajudar. E nessa época, como eu não queria ficar sozinha na sala de parto, a Ade me pagou pra assistir o parto, para assistir o parto, pra não me deixar sozinha. Só que eu fiquei na sala de pré-parto sozinha, amarrada no cardiotoco e com ocitocina na veia. E a médica ainda chegou e me falou assim: você não pode se mexer para não perder o foco do neném. Imagine você com contração, com ocitocina, Meu que Deus. triplica a dor, e sem poder se mexer. Quando eu tava mais ou menos com uns 8 centímetros, ela falou que eu tava com 8, né? Ela falou, você tá Uhum. com muita dor, né? Eu falei, tô com muita dor. Pelo amor de Deus, faz a minha cesárea que eu não tô aguentando mais. Ela olhou no relógio e falou assim, ah, não tô fazendo nada mesmo, vamos lá. Aí me levou pra cesariana. Aí Você meu vê, esposo, vê como que pode uma falar. geralmente a maioria das mulheres vão para uma cesariana por causa dessas intervenções aí desnecessárias e essas coisas que acontecem num parto que não deveria acontecer, né? E eu tinha acabado de fazer o curso de auxiliar de enfermagem e eles Hum. falam, né, no curso que uma vez cesariana, sempre cesariana. Então, na minha cabeça, eu ia ter outra cesariana. Uhum. Aí, a gente com um casal de filhos, graças a Deus ela nasceu bem, né? Uma cesárea intraparto, a recuperação, assim, sempre é péssima, né? Uma recuperação de cesariana pra mim é horrível, preciso de ajuda pelo menos por uns 15 dias, porque eu não levanto da cama. Uhum. Aí, na nossa cabeça, a gente tinha um casal, vamos fechar a fábrica. E aí, era aquela questão de usar o método natural com a mentalidade contraceptiva mesmo, né, Jane? Mesmo, mesmo. Não existia abertura à vida ainda, existia Não. aquela questão de usar o que era lícito, mas sem a cabeça e o coração aberto para a vinda dos filhos, né? Se não, eu por mim, a família também falou, ah, dois já tá bom, né? Um casal. Eu falei, um casal tá bom. E a gente ainda procurou, né, para fazer a vasectomia, para me fazer a vasectomia. Aí um Uhum. chefe dele falou assim, cara, você tem certeza? E aquilo pesou na consciência dele. Aí ele, ah, não, deixa pra lá. Aí não fizemos, né? Imagine se tivesse feito, gente, eu não ia estar aqui hoje. Uhum. Né? Aí, sem a gente esperar, 5 anos depois, eu apareço grávida. Hum. E assim, a gente ficou em choque. As meninas do meu trabalho começaram a falar assim: Nossa, Gi, você tá com a pele mais bonita, o que que tá acontecendo? O que que você fez? Eu falei: Gente, eu não fiz nada. E, nossa, mas o que que você Então, fez no seu então cabelo? o terceiro filho não foi assim, aquela, ah, vamos abrir a vida. Ainda não tinha abertura à vida ainda. Nenhuma, nenhuma. Hum. Aí as meninas começaram: Nossa, Gi, o que que você fez no seu cabelo? Você pintou? Eu falei: Não, gente, meu cabelo sempre foi preto, sou descendente de índio, meu cabelo é preto. Não, mas seu cabelo tá diferente. Aí aquilo, eu falei, gente, eu só fico assim quando eu tô grávida. Aí peguei um teste lá rapidinho na medicação e subi pro banheiro. Quando eu coloquei no copinho, já apareceu as duas listinhas. Eu falei, meu Deus do céu. Eu me deu uma tremedeira, me deu uma choradeira. Eu chorei, chorei, chorei e eu não sou de chorar. Aí as meninas, G, quem que morreu? Eu falei, não, ninguém morreu. G, mas por que que você tá assim? Aconteceu alguma coisa? Tem alguém doente na sua família? Eu falei, não, eu não conseguia falar. Aí tem uma amiga minha que me colocou dentro da emergência, que tava vazia, e falou assim, Gê, pelo amor de Deus, me fala o que que tá acontecendo, que eu tô ficando angustiada com você chorando desse jeito. Aí eu tirei o teste do bolso do jaleco e mostrei ela. Ai, não acredito que você tá chorando por causa disso. Gê, você tá grávida, é uma vida. Eu falei, mas eu não estava preparada. Ela, mas você já tem dois, você foi feita para ser mãe. Eu falei assim, ah, amiga, eu não estava preparada, eu não queria mais. Ela falou assim, você não tem que querer, quem tem que querer é Deus. Aí naquela, ela, liga pro Ademir. Eu falei, não, não vou ligar. Liga agora. Aí eu liguei pra ele chorando. Amor, você não sabe o que que aconteceu. Ele falou, o que foi? Eu tô grávida. Mudo tava, mudo ficou. E aí eu, amor, fala comigo. Ah, amor, fala comigo. Ah, falei, filho, eu tô grávida. Uhum. Eu acho que ele também tomou um baque muito grande.
Aí, pra gente absorver isso, a gente estava participando na época da comunidade Shalom, né, aqui de Santo Amaro, em São Paulo, e ele fazia parte do projeto Artes, né, estava engajado num teatro, né, que eles fazem todo ano. E aí uma amiga nossa, né, percebeu que a gente não estava bem. A gente ficou um mês assim para poder aceitar a gestação mesmo. Aí ela chegou na gente e falou assim: "Vem cá, o que que tá acontecendo com vocês dois?" A gente mudo tava, mudo ficou. Aí eu olhei pra cara dele, ele olhou pra mim, ela falou assim: "Vocês não sabem os planos que o Senhor tem na vida de vocês com essa criança. Entrega pra Deus. Os planos dele são muito maiores e melhores que os nossos. Vocês nem imaginam a grandeza que essa criança vai trazer na vida de vocês. Ela veio para mudar vocês." E aquilo eu guardei para mim. Depois dessas palavras, nossa, aí foi só amor. Aí era meu sonho fazer um ensaio gestante. Eu ganhei um ensaio gestante. A gente começou a ganhar roupinha. A gente começou. E na época eu tive um problema renal, precisei ficar internada. Tive assim, gente comprando remédio pra gente. Foi assim, foi uma gravidez muito de Deus. Só que Uhum, nesse meio tempo, eu fiquei afastada do emprego por conta não era pedra, era uma infecção que eu tive no rim. uhum. E aí eu comecei a pesquisar sobre parto. Eu falei assim, mas se Deus fez a gente tão perfeito, por que que eu não posso parir normal? Aí aquilo foi, né? Eu fui lendo relatos, entrei no auxílio no parto, aí fui vendo relato, aí fui procurar parto normal depois de 2 cesarianas, um monte de vídeo, e eu chorava. Eu falei, não, gente, eu tenho que viver isso. Eu falei, eu não tive oportunidade no primeiro porque eu fui violentada. Agora eu entendo que eu sofri uma violência muito grande, que na época pra mim era normal o que eu tinha passado. Mas eu não queria viver Uhum, de novo. uhum. Comecei a pesquisar, pesquisar. Aí vi uma foto de uma amiga, não sei nem se ela tá aí, a Nath. Ela teve bebê na Casa Ângela, que é uma casa de parto aqui em São Paulo. E a foto Uhum. dela estava tão aconchegante com a filha dela e com o marido e com a doula. Eu falei assim: a Nath teve neném em casa. Vou mandar mensagem para ela. Aí eu entrei em contato com ela, falei: Nath, você teve neném em casa? Ela falou: não, foi na casa de parto. Tenta ver lá a tia Kátia, que foi minha doula. A Aí a Kátia Silene. é, a Sei. gente chama ela de tia porque por causa dos encontros de jovens daqui, né? Eu falei, é mesmo? Ela falou, entra em contato com ela e conversa com ela. Eu nem sabia o que que era doula. Aí fui pesquisar o que que é doula, né? Fui pesquisar, Ela é falei, nossa, que maravilhosa. bacana. Ela é uma Ah, pessoa maravilhosa. fui conversar com ela. Ela falou, vem aqui em casa que eu te explico. Eu falei, tá bom. No outro dia a gente já tava na casa dela. Aí perguntei pro meu marido, falei, amor, eu quero um parto normal. Só que eu tô vendo aqui que com 2 cesarianas o neném tem que chegar com a cabeça pro lado de fora, senão eles fazem cesárea de novo. Aí, vamos lá ver, né? Ele falou, o parto é seu. Eu te apoio no que você, né, no que você escolher. Aí cheguei, ela me explicou, ela falou, assiste o renascimento do parto. Assisti o renascimento do parto, chorei igual uma criança. Aí ela falou assim, eu tenho uma comadre que ela é enfermeira obstetra e faz parto domiciliar. Você quer fazer uma consulta com ela? Eu falei, quero. Eu já estava com 33 semanas. Falei, vamos conversar, né? E como eu era da área da enfermagem também, tirei todas as dúvidas que eu tinha. Eu falei assim. Aí, fiz um monte de perguntas de enfermagem mesmo. Ela olhou meus exames, estava tudo bem. O problema era só o problema renal. Ela passou um chá para mim que melhorou tudo. Ela falou assim: nessa conversa a gente precisa casar. Eu falei assim: a gente já tá casada há anos, porque eu quero você. Nossa, bem decidida. Tava decidida. Aí a gente decidiu pelo parto domiciliar. O João veio, assim, gente, foi. Ele foi o terceiro filho, né? Ele foi o divisor de águas na nossa vida. Ele foi assim, ele veio realmente para transformar e para mudar totalmente a nossa vida, a nossa família. Foram 47 horas de trabalho de parto, né, de bolsa rota, e 7 horas mais ou menos de parto ativo. E eu sempre falava que o João ia nascer no dia de Santa Terezinha. E o Ademir falava, minha ADPP era para dia 7 de outubro. Aí o Ademir, não, vai nascer dia 4, dia de São Francisco. Eu falei, não. E eu sou muito devota de Santa Terezinha.
Ele vai nascer no dia de Santa Terezinha. Só que eu entrei em trabalho de parto dia 29, dia 29. Então foram 2 dias de trabalho de parto ali. A Agora, Lu, vamos abrir um parêntese aqui. Essa enfermeira obstetra tem que ser muito top, viu? Conhecedora adivinha mesmo quem das é? coisas. Conhecedora Luciana das Lourenço. coisas. É a Lu. Depois disso, a Lu virou até comadre. Agora já é madrinha da Luz Aurora. Aham. Mas, assim, muito bom, porque, assim, a maioria, né, dos médicos, enfermeiro obstetra que não tem tanta experiência, quando acontece uma bolsa rota, a primeira coisa que fazem é já entrar com medicação, já ir para cesárea por causa do risco de infecção e aquela coisa toda. Não, Pois é. não tem aquela coisa do esperar, né? É, mas assim, foi um trabalho de parto tão gostoso. A gente precisava viver aqueles 2 dias, né? Foi dia de entrega. A gente comeu, a gente brincou, a gente rezou, a gente chorou. Então foi assim muito, muito de Deus mesmo. Teve uma hora no trabalho de parto que ela foi me examinar e o João tinha feito cocô. Ela falou, tá fluido, mas como vocês têm 2 cesarianas anteriores, se até às 8 da noite era 4 da tarde, você não tem Uhum. trabalho de parto, eu vou te transferir para o hospital. Ah, eu entrei dentro do quarto e comecei a brigar com Nossa Senhora. Aí ela entrou no quarto, examinou, ela falou para Ademir assim: se vocês tiverem alguma coisa para se resolver, o momento é agora. Então se resolva entre vocês e eu quero que você saia desse quarto para parir. Eu olhei para a cara do Ademir e assim, a gente vai resolver o quê? Mas aí a gente conversou, chorou, tinha coisa para resolver. E aí ele deitou e dormiu. E eu comecei a brigar com a Nossa Senhora. Eu falei, eu não cheguei até aqui. Essas mulheres estão aqui em casa desde ontem de manhã e eu não vou parir. Ah, não. Eu me nego. Eu quero. Me manda a contração. Na hora que eu falei que eu fechei a boca, eu levantei da cama, eu já senti aquela contração bem forte. Eu acho que Nossa Senhora falou assim: ah, você quer contração? Contração você vai ter. Aí eu já saí do quarto. Eu já saí do quarto. Aí a Lua olhou pra minha cara e falou assim: agora você vai parir. Porque elas falaram, eu não sei. Você vai sair daqui, você saiu do quarto transformada. Você não era a mesma de antes de entrar no quarto, você era outra. Aí a gente tava rezando o terço da canção nova. Eu só lembro de ter rezado o primeiro mistério. Aí depois, Né? contração, começou contração em cima de contração, a Ademir acordou desnorteada, assim, o que que tá acontecendo, gente? Aí a Lu já falou, pode apagar a luz, porque agora vai nascer. E isso era dia 30. E fiquei em trabalho de parto ativo assim até 1 da manhã. O João nasceu 1h29. Para nascer no Ai, dia de Santa Terezinha. dia de Santa Terezinha. Aí eu lembro que eu tava com o olho fechado, assim, a gente colocou uma playlist pra tocar. E eu lembro que a tia Kátia recebeu mensagem no celular, era o marido dela. Era meia-noite e pouquinho. Aí ele falou assim: pode falar pro JP nascer, porque já é dia de Santa Terezinha. Aí eu acho que aquilo abriu meu mundo, eu não sei o que que aconteceu. Aí entrei na piscina, né? Eu queria muito parede na piscina, e eu lembro de ter falado para a Lu, eu falei assim, eu nunca tive a oportunidade de pegar os meus filhos no colo. Se pelo menos eu tiver a oportunidade de pegar ele no colo, valeu tudo, tudo que eu vou passar valeu a pena. E no expulsivo, eu lembro que eu fechava o olho e fazia força. Aí a tia Kátia falou assim, G, você tá parindo por 5. Você precisa liberar isso. Grita, grita, põe pra fora tudo que você não viveu nos outros partos. Aí que eu lembrei, porque na minha cabeça, a minha mãe sempre falava assim: não grita que vão judiar de você. Não grita que vão judiar de você. Só que você fica tão assim, fica tão inconsciente que eu não Você se gritava. trava. Eu só gemia. Quando ela falou isso, parece que foi uma libertação. Ah, G, você tá parindo por 5. Grita, amiga, pode gritar. Nossa, eu grito. Vinha um puxa, eu gritava. Vinha outro, eu gritava. Aí teve uma hora que eu acho que ele coroou, o Ademir falou assim, filho, ele tá aqui, faz força. Ele tava dentro da água comigo. Aí eu dei um grito, aí saiu a cabecinha. E nisso o Pedro e a Fernanda, eles estavam em casa, porque a gente teve que fazer tudo escondido da família, porque a família não aceitava de jeito nenhum parto domiciliar, né? E eu falava, não, fala pra avó e pro vô que a mamãe vai ter neném em casa.
né? E eles, nessa hora eles estavam dormindo. Quando eu dei esse grito que coroou, aí eles acordaram. Aí eu fiz outra força, saiu a cabecinha e depois saiu o resto do corpinho. Aí a Lu falou assim: pode pegar que o filho é seu. Então ela me deu essa oportunidade de pegar ele, eu peguei ele d'água, coloquei assim, gente, que sentimento maravilhoso, o que que era aquilo? E eu olhava assim, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu agradecia a Deus. Eu falei, gente, eu consegui, eu não acredito, né? Porque eu nunca vivi aquilo. Eu não imaginava que você morre para poder viver de novo. Eu falei, gente, como Deus foi providente em tudo. E na época a gente não tinha como pagar a luz. Não Uhum, tinha, assim, pra gente. A gente pagava aluguel. O Ademir tinha emprego, mas não ganhava bem. Eu era auxiliar de enfermagem. Assim, eu tinha um salário um pouquinho melhor. Mas pagar todo mês assim, ela parcelou pra gente assim, e eu falei, é muito de Deus. É muito de Deus, eu precisava viver tudo aquilo. E o João veio mudar minha vida. O João veio mudar minha profissão de auxiliar de enfermagem. Aí ele nasceu, eu falei assim, gente, eu preciso levar isso para outras famílias. Não pode parar aqui. Não pode parar. E aí eu conversei com meu esposo, falei, eu vou fazer o curso de doula. E nisso abriu o nosso sentimento para abertura à vida, né? Aí eu falei assim, eu sei que eu vou ter outro filho, não sei quando, mas eu tô aqui. E depois, o João tinha, acho que 4 meses. Tinha uns 4 meses, meu sogro tem uma casa de aluguel e falou assim, ó, para vocês saírem do aluguel, vem morar aqui. E a gente não gostava muito do bairro que meu sogro mora, mas para sair do aluguel, o nosso aluguel estava um pouco caro e a gente uhum. não estava conseguindo dar conta, porque a gente pagava todo mês o parto e pagava o aluguel. E fora as contas, né? E aí a gente foi morar com meu sogro, e aí minhas irmãs decidiram casar as duas no mesmo ano. Isso foi em 2015. Aí meu pai falou: quando as meninas casarem, eu vou embora. Aí vocês ficam com a casa onde eu cresci, que é a casa onde eu tô morando hoje. Aham. Aí quando meu pai foi embora, as minhas irmãs casaram. E aí a gente foi morar nessa casa, né? Agora a casa é independente, né? Não tem casa de aluguel. E aí eu me vi grávida da Maria Cecília. Que é a quarta, Aí, a quinta, que é a quarta. quarta, a quarta. E não foi mais um susto. Não foi mais um susto engravidar dela. Aí, nisso eu falei assim, eu não tô mais assustada de engravidar. Isso foi bom pra mim, né? Quase perdi também a Maria Cecília. Com 10 semanas eu tive um sangramento bem intenso. Cheguei no hospital, os médicos falaram que eu já tinha abortado. Foi bem intenso. Aí eu falava pro meu marido assim: eu tenho certeza que eu não abortei, ela tá aqui ainda. E a médica falou assim: eu só vou fazer ultrassom para confirmar, porque o seu colo do útero tá totalmente aberto. Não tem como ter um bebê aí dentro. Eu chorei muito, chorei, chorei. E eu acho que ela pensou, por ser o quarto filho, que eu não ia ligar de ter perdido. Me deu uma Uhum. crise de choro. Assim, eu falei, não, eu tenho certeza que ela tá aqui. Ela falou assim: eu só vou fazer ultrassom para ver os próximos passos. A gente vai tomar. Acho que provavelmente ela queria fazer uma curetagem. Uhum. Eu falava pra Demi, eu tenho certeza que ela tá aqui. A gente não perdeu ela. Aí já falei pra Nossa Senhora sair da sala entregando, né? Eu falei assim, do mesmo jeito, a senhora sabe o que é a dor de perder um filho. E eu já tive essa dor, eu não quero passar por isso novamente. Me dê essa graça de ficar com a minha filha aqui comigo. Meu filho, né? Eu não sabia o que era. Uhum. E aí, quando eu entrei na sala de ultrassom, a médica colocou o aparelhinho. Ela tava lá com os bracinhos assim, só 10 semanas, né? Só tinha um pouquinho do braço, como se estivesse assim, dando tchau. Mãe, Uhum. fica tranquila que eu tô aqui. Eu olhava pra cara do meu marido, mas eu chorava. Eu chorava, não sabia se eu chorava, se eu agradecia. Aí eu falava pra médica, ele tá aqui, o neném tá aqui. E assim, a gente considera mesmo como um milagre. Ela falou assim, ó, seu colo tá muito aberto, provavelmente você vai precisar de uma cerclagem. Eu falei, eu faço qualquer coisa. Só que a cerclagem só pode fazer com 14 semanas. Você tá com 10. Então você vai precisar de repouso absoluto.
Tati, eu fiz o repouso, só que o Ademir estava trabalhando. O meu filho tomou conta de mim, o Pedro, o mais velho. O Pedro. Ele levava comida na cama para mim. Ele me ajudava a ir no banheiro. Ele lavava a louça. Ele tomava conta do João, que era o mais novo. Ele fazia tudo, tudo. Colocava o almoço para Fernandinho. O Ademir chegava do trabalho, fazia a janta já para ficar pro almoço. Ele fazia tudo. Eu só sabia agradecer a Deus. E aí aí pediram para eu retornar no hospital uma semana depois para ver como que tava esse colo. Aí eu falei, gente, eu não quero voltar no hospital. Aí liguei pra Lu. Falei, Lu, você pode vir me examinar porque eu não quero voltar pro hospital. Expliquei tudo. Ela falou, não, pode deixar que eu vou aí. E ela não morava aqui em São Paulo, só que ela tinha uma consulta de uma gestante e passou lá em casa para me examinar. Ela, G, seu colo tá fechado, tem 2 centímetros de dilatação aí que você pode vir. E a gestação inteira. Eu falei, sério? Eu falei, mas eu já posso levantar da cama? Ela, com muita cautela, mas já pode começar a fazer uma coisa ou outra. Eu falei, tá bom. Isso eu tava com 12 semanas. E aí foi, né? Se estendeu a gestação. Ela era para ser um parto domiciliar também, mas foi um parto hospitalar porque ela tinha feito muito cocô e os batimentos não estavam satisfatórios para permanecer com o parto em casa. Mas Uhum. assim, cheguei no hospital e a Lu estava comigo, né? Ela era professora de sala de parto do hospital que ela me levou. E aí ela me colocou no cardiotoco e falou, provavelmente eu ia para uma cesárea. Aí falou assim, a médica de plantão tá numa cesariana, você vai ter que aguardar um pouco. E aí, quando a médica veio, ela falou assim, vamos tirar esse cardiotoco que você tá com muita dor, né? Eu só conseguia balançar a cabeça. Quando ela me tirou o cardiotoco, eu já fiz os puxos. Aí eu comecei a fazer força, ela olhou assim, amiga, você tá fazendo força? Eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo segurar ela. Pelo amor de Deus, segura a médica, vamos ali que eu vou te examinar. Na hora que eu sentei na maca, que eu abri a perna pra colocar assim, ela falou assim: que de parto tá nascendo? Eu não acreditei. Porque eu fui também no carro brigando com Nossa Senhora. Eu falei: eu não acredito que eu vou ter que ir pro hospital. Eu não acredito que a senhora fez isso comigo. Aí chegou lá, meu marido não conseguiu assistir de tão rápido que foi. 3 puxos ela nasceu. Foi um quando eu Nossa. saí do cardiotoco, um na hora que eu sentei na maca e o outro a médica colocou a luva e pegou. Foi muito rápido. Graças a Deus. E ela nasceu super bem. E como sempre, a providência de Deus nos alcançando. Eu não comprei nada para Maria Cecília. Nada, nada, nada. Até berço a gente ganhou. Ganhamos tudo, 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 tudo. Do João para cá, eu não sei o que é gastar R$ 1 com roupa para eles. Hoje mesmo, eu tava arrumando umas roupinhas que as meninas ganharam ontem. Então, o meu marido fala que quando Deus manda a sua providência, nada sobra e nada falta. Vem tudo na medida certa. Isso. E depois de 1 ano e pouquinho, me vejo grávida da Maria Esther. Então, Que foi é uma a gravidez quinta. muito, que é a quinta, né? Também não tomamos susto nenhum. Eu falei, veio, vamos lá, seja o que Deus quiser. E a Maria Esther do mesmo jeito, as roupinhas, como ela era muito próxima uma da outra, as roupinhas de uma passou para outra, só que assim, do mesmo jeito que eu ganho, eu passo para frente, eu não fico com nada, Uhum. né? E nisso, entre o intervalo da Maria Cecília para a Esther, eu fui mandada embora do serviço, né? Que eu ainda era auxiliar de enfermagem, fui mandada embora. E adivinha por quê? Pela quantidade de filhos. Sério? Mas assim, sério. Lógico que não falaram isso, né? Mas quando eu cheguei para fazer o exame demissional, o médico falou assim: Nossa, bonita a sua atitude, é difícil ver mães que fazem isso hoje em dia. Eu, fazer o quê, doutor? Ele falou assim: sair do emprego para cuidar dos filhos em casa. Eu, é mesmo. Aí eu falei: Foi isso que falaram para o senhor? Ele falou: É, por quê? Eu falei: Não, nada, louvado seja Deus. E quando a minha chefe falou, também me chamou, né, para falar que iam me mandar embora. Eu falei, louvado seja Deus. Deus tem um plano maior na minha vida.
né? E eu confio e eu tô amando fazer doulagem, é isso que eu vou fazer a partir de agora, mais ainda do que eu tava fazendo. Então, eu comecei a me dedicar mais à doulagem, né? E aí veio a gestação da Maristé, foi uma gestação super tranquila. Eu só como doula, e nisso meu marido foi mandado embora também. Aí ele começou a fazer foto. Então ficou os dois praticamente em casa, assim. Eu como doula, ele como fotógrafo. De vez em quando aparece um ensaio e ou outra coisa. Ele é músico também, de vez em quando chamam ele para fazer alguma coisa. E tem mês que eu tinha parto, tinha mês que eu não tinha, e assim a gente está vivendo até hoje, né? A gente vive praticamente da providência de Deus. E ver a Maria Esther com um parto assim maravilhoso, ela nasceu no dia do aniversário dele, né? Ele que amparou ela, igual o Walter, que ampara seus filhos, isso é muito bom, né? É, muito, muito, muito. É É muito bom. diferente. É, É diferente. Por mais que é uma enfermeira obstetra é legal, mas quando é o próprio esposo da gente é muito diferente. Eles sentem algo diferente. então, a Lu tava lá, lógico, né? Ela falou, eu lembro que eu comecei nos puxa, ela só pegou a luva e falou assim: Ô parteiro, pega aqui, você não vai pegar sua filha? Aí ele calçou a luva rapidinho e pegou a neném. Foi um parto muito tranquilo. Quando. E nisso a gente sempre, gente, eu sempre falo, vivendo realmente da providência. Nada falta e nada sobra, né? A providência alcança tanto a nossa família que eu falo assim, Deus tem um carinho muito especial pela gente. Um cuidado e um carinho muito grande, que às vezes eu falo assim, amor, o arroz que tem, eu acho que só dá para hoje. Aí ele fala, filha, fazer o quê? Né? A gente não gosta de também assim falar, a gente está precisando de tal coisa, por mais próximo que o amigo seja, porque fala assim, tem um monte de filho para depois não dar conta, Uhum. né? Aí a gente fica na nossa, mas Deus é tão providente que alguém aparece e fala assim, ou a minha irmã aparece em casa, Gê, trouxe isso aqui para vocês, ó. Trouxe bolacha para as crianças. E às vezes até coisa que eles pedem, mãe, tem bolacha? A gente olha no armário, não tem. No outro dia aparece a bolacha. Ou então a minha filha fala, mãe, eu não tenho tal coisa. Eu falo, filha, pede para Deus que Deus manda. No outro dia tá lá, a tal coisa. Igual esses dias, o Ademir falou assim, filha do céu, a gente não tem R$ 1 e ainda tá no começo do mês. O que a gente faz? Porque a Aurora veio agora, né, nessa época de pandemia, então ele não tem mais ensaio, não tem nada, eu não posso doar porque, né, tô com a bebê recém-nascida. E a providência está nos alcançando assim de uma forma que a gente não consegue explicar, né? Só Deus mesmo na nossa vida. E voltando à história dos partos, um ano, quando eu estava com 8 meses, né? Eu amamentei a Maria Cecília e a Maria Esther, só que eu comecei a ficar muito magra, muito magra. Eu falei, gente, não tô conseguindo mais. E aí a minha comadre, que é essa casa que eu tô hoje, gente, nem falo o que que aconteceu. Ela deu um copinho pra minha filha e falou assim: Cecília, se eu te der esse copinho, você parar de tomar o TT da mamãe? Ela balançou a cabeça. Aí, um mês depois, eu tava grávida da Esther. Né? Não, da Aurora, Uhum. Da sexta. da sexta. Aí, da Aurora também foi uma gestação muito tranquila. Eu falei, nossa, gente, que gestação tranquila, graças a Deus. Mas depois das 35 semanas eu fiquei muito debilitada. Tanto que eu dolei bastante durante a gestação, mesmo com barrigão. Tem algumas meninas aí, um monte que eu dolei. Só que chegou nas 35 semanas, eu fiquei muito debilitada. Muito, muito. Acho que o Cansada. último. Cansada, muita dor. O meu ciático inflamou, eu não conseguia andar. E me deu crises e crises de choro, porque eu sentia muita dor. Eu falei, gente, isso não é normal, meu Deus do céu. Mas entregava, né? Eu falei, que seja pela santificação da minha família, que seja por um bem maior. E aí entrei em trabalho de parto da Aurora. Foram um dia e uma noite assim muito intenso. Eu pensei assim, por ser a sexta filha, a Lu vai chegar aqui, eu vou parir, né? Ela só vai entrar com a banqueta e vai nascer. Ô, que engano meu.
Foi um trabalho de parto bem sofrido. Acho que de todos foi o mais sofrido, assim, por conta da dor mesmo. A Lu chegou na minha casa, eu tava assim, transtornada. A tia Kátia chegou, eu nem percebi que ela tinha chegado, ela já tava fazendo massagem nas minhas costas, ó. E eu lembro de entregar, assim, a gente escutando playlist, eu abraçada com meu marido. Eu falei, meu Deus do céu, eu te entrego essa dor. Pelo bem da minha família, pelas almas do purgatório. E dor, e dor, e dor. Ela chegou, ela falou, amiga, você tá com 2 centímetros de dilatação. Eu falei, não, não é possível que eu tô com 2 centímetros, gente. Eu falei, Lu, eu pensei que você ia chegar aqui, eu ia parir. Ela falou assim, não, mas vamos fazer uns exercícios. Fiz uns exercícios. Quando eu me levantei, eu senti um líquido descendo nas pernas. Eu falei, minha bolsa rompeu. Na hora que eu baixei a calça, não era água, era sangue. Nossa. E eu tava com uma dor muito especial, assim, do lado esquerdo. Na minha cabeça, eu já falei, meu útero rompeu. Ou a minha placenta descolou. Aí eu entrei em pânico. Eu fiquei em choque. Porque 5 anos dolando, eu nunca tinha presenciado um sangue daquele, parecia uma torneira. Aí a gente vamos pro hospital, né? Cheguei no hospital, nessa época de pandemia, ninguém podia entrar comigo, meu marido só podia entrar na sala de parto. E na minha cabeça eu falei assim, ou foi a placenta ou foi uma ruptura uterina, mas a minha barriga estava inteira. Quando é ruptura uterina, ela dá uma dividida, né? Eu falei, alguma coisa com a minha placenta aconteceu. Aí eu já cheguei, pelo amor de Deus, faz minha cesárea que eu tô com sangramento. Faz a minha cesárea que eu tô com sangramento. Aí colocava o o sonar, o coração da neném a todo vapor. Eu falei, ah, louvado seja Deus. Mas eu tava com uma dor, eu falei, gente, não tá normal, não tá normal, não tá normal. Eu vou morrer. Eu já pensei logo que eu ia morrer. E aí trocou o plantão. Aí um médico bem novinho falou assim: olha, esse é a sua quarto parto normal depois de 2 cesarianas. Eu falei, eu virei atração, né? A sala Uhum, de parto tava assim. uhum. Aí ele falou assim: eu vou romper sua bolsa e a gente vai ver como que tá. Rompeu a bolsa, o líquido tava limpo. Aquilo me tranquilizou bastante. Mas chegou uma hora que eu falei assim, pelo amor de Deus, me dá anestesia que eu não tô aguentando mais. Eu vou morrer. Aí De dor. a médica falou assim, a gente vai te dar anestesia quando você tiver com 9. Eu tava com 7. E nisso vai. Não saía do 7. Pelo amor de Deus, chama meu marido, eu não quero ficar aqui sozinha, eu não quero ficar aqui sozinha. Aí deixaram ele entrar. Ele entrou, graças a Deus. Eu falei, eu vou morrer. Eu falei, eu olhava pra ele assim, eu já comecei a entregar minha alma pra Deus. Eu falei, Senhor, se eu morrer agora no parto, eu sei que eu vou direto pro céu, que eu tô dando a minha vida por uma vida. Mas cuida dos meus filhos. E que a Aurora nasça com saúde. Aí nisso me colocaram soro que ela falou que era pra aliviar a dor. E eu nem tinha, eu não, ela falou que era tramal. Gente, eu olhava, eu nem olhei o nome do soro, eu tava tão desnorteada. E toda hora eles vinham e tocavam. Menos de 15 minutos vinham e tocavam, vinham e trocar. E eram dois médicos. Aí eu acho que um ficava com dúvida, pedia pro outro tocar. E eu fiquei tão vendida na mão dos médicos. Eu falava, Senhor da glória, meu Deus do céu. E aí, quando colocou o soro, a dor triplicou. Aí que eu falei, vou morrer, eu não vou aguentar. Eu falava pro meu marido, filho, eu não tô aguentando mais, eu não tô aguentando mais. Ele falou, lembra que você fala pra sua gestante quando não tá aguentando mais é porque tá acabando? Aí aqui eu respirei fundo, falei, tomara que esteja acabando. Quando ele falou isso, eu tive o primeiro puxo. Eu dei um grito. Eu dei um grito que eu falei, meu Deus, o hospital inteiro escutou. Aí veio a médica correndo. Você quer me matar? Isso é grito de puxo. Mas antes disso eu já tinha gritado. Ela falou, isso é grito de puxo. Deixa eu te examinar de novo. Vai, eu abri a perna de novo pra médica examinar. Ela, tá total, chama o médico. Aí chamou o médico aí falou assim, eu vou fazer uma anestesia. Eu bem pensando que era pra parar a dor, né? Era anestesia local. Aí eu falei, tá bom, pode dar anestesia, mas eu falei, gente, mas não é possível, não se faz anestesia, mas na hora da dor você não lembra. Aí meu marido, aí cobriram minha perna, aí meu marido viu que pegaram um ferro. Aí a neném já com esse aqui de fora,
Aí colocaram um ferro. Ele falou assim: peraí, não precisa disso. A neném tá nascendo. Aí a médica falou: cuida da parte de cima que a gente cuida da parte de baixo. Aí, mas eu nem. Aí ele falou de novo: não precisa disso. Aí eu fiz forçar a neném nascer. Foram 3 puxos também e ela nasceu. Eles iam locar um fórceps porque o médico estava ensinando a médica a locar fórceps e estava ensinando em mim. Foi muito Gente, sofrido. Foi muito sofrido. E graças a Deus, sim. E o médico não. A médica entregou ela pra mim, né? Eu segurei ela, acho que não deu um minuto. Veio o pediatra, tomou ela do meu colo. Eu falei, não corta o cordão. Na hora que eu falei, a médica já tinha clampeado. Levaram ela, aspiraram, pegaram colírio, fizeram tudo que, assim, a gente sabe que não precisa, né? Mas graças a Deus, assim, ela ficou bem. Eu demorei muito para me recuperar desse parto. Assim, foi um puerpério muito difícil, mas graças a Deus, Deus me deu um marido muito bom. Muito, muito bom. Ele levava comida na cama para mim, cuidava das crianças, dava banho, fazia de tudo, porque eu fiquei um mês sem levantar da cama praticamente. Ainda precisei voltar no hospital por conta dessa dor do lado esquerdo, que até hoje a gente não sabe o que que aconteceu, né? Se foi mesmo, se eu tive uma pequena ruptura uterina. Mas enfim, a providência de Deus sempre nos alcança nos mínimos detalhes. que forte a sua história, Jane. Muito forte. E assim, com tudo isso, com perdas, com dificuldades em partos aqui, depois de viver partos lindos, viver novamente um parto difícil. Como é que está assim vocês diante da questão da abertura à vida? Ainda continuam abertos à vida? Ainda estão, como é que elas estão no campo para jogo ainda? Então me fizeram essa pergunta numa caixinha de perguntas, né? Eu falei, Deus que é o Senhor de tudo. Ele que sabe de todas as coisas, né? Eu fiz uma promessa há 20 anos. Então, a promessa que eu fiz eu preciso cumprir, porque não foi uma promessa para uma pessoa, foi uma promessa para Deus, né? Então a gente precisa, né? Eu preciso me cuidar agora, a gente sabe porque a gente não sabe o que que aconteceu. Eu preciso do Uhum. MOB nesse momento para poder dar uma espaçada de pelo menos 2 anos, E agora né? usado de maneira justa, né? Que isso é Justa. usar o móvel Então, de maneira justa para poder se recuperar e depois, se tiver tudo ok, pode se abrir se tiver... novamente, né? Sim, então o Senhor, o Deus é o Senhor de tudo. E meu marido sempre brincava, sempre falava para os meus pais assim: "Ah, eu vou ter 6 filhos". Aí eu falava comigo: "Não". Eu falei: "Tá louco? Já tem dois, um casal tá bom demais". A gente não chegou no 6. Ele é Acabou bem chegando. brincalhão. Ô, Acabamos Jane, chegando no 6. eu poderia ficar conversando contigo a noite toda, mas o Instagram sempre acaba com as lives. Nosso tempo está acabando. Eu queria, sim, que você deixasse aí uma mensagem para as mulheres, para os casais que estão acompanhando a gente sobre a abertura à vida. Vocês se jogaram mesmo não conhecendo muita coisa, foram se jogando e hoje estão aí com a família linda. O que você poderia falar disso tudo? Confiar no amor e na providência de Deus, né? A providência sempre nos alcança. Igual o meu marido sempre fala, quando a providência chega, ela não vem de mais nem de menos. Ela vem na medida que a gente precisa. Não falta nada e também não sobra nada, né? Então, confiar, não confiar desconfiando, mas confiar e se entregar, entregar na mão de Deus, né? Que Deus não vai nos abandonar. Quando a gente é generoso com Deus, Deus igualmente é generoso conosco. Né? Eu fui confessar um dia desse e o padre falou: Filha, obrigado pela sua generosidade com Deus. E aquilo me acalentou tanto meu coração. Aí eu falei: Padre, quando a gente é generoso com Deus, Deus igualmente é generoso conosco. Nossa, que bonito. Jane, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Quero agradecer Eu que também a agradeço. todos. Foi muito bom. Que pena que acabou o tempo. Eu ficaria aqui até amanhã. Mas, assim, muito obrigada. E agradeço também todos que estavam aí participando. Até amanhã. Amanhã tem mais, tá? Boa Obrigada, Tati. noite. Obrigada pela